história própria. E aí você tem uma história organizada e isso vai dar um problema assim, de efetivação. E ainda vou mostrar outros problemas que vieram por isso, que deram na prática uma dificuldade de operacionalização. Não só com a defesa do consumidor, você vai ter esse problema com o Estatuto da Criança e Adolescente, legislações de proteção à mulher, porque tem muito mais a ver com a cultura já estabelecida com uma outra questão. Mas antes desse código, como que é gerida a assistência de divergência do consumidor e... Pois é, a gente vai dar uma olhada nisso aí, a gente vai dar uma digerida nisso aí. Então, inicialmente, na história da humanidade, as relações de consumo, elas não tinham esse vulto que tem agora, esse modelo que tem agora. Era algo bem mais simples. Ou seja, mesmo nas legislações antigas, já aparecia algumas coisas, mas não tinha essa força total, porque não era um propósito. As relações de consumo não tinham essa força que ela tem agora, se impõe. Primeiro que elas eram relações pessoais. E a aquisição das coisas, ela estava movimentada pela necessidade. Então, eu estou precisando de um móvel em casa. Eu ia lá no marceneiro e disse, olha, eu estou precisando de um móvel assim, sabe? Aí o cara ia lá e fazia naquelas medidas, naquilo que você queria. Então, tudo que você, na grande maioria, tudo que você queria tinha uma necessidade. Primeiro vinha a necessidade. Você ia lá e adquiria aquilo movido pela necessidade. Você queria um paletó. Então, você ia lá no alfaiate, tirava a medida, porque aquele já estava desgastado, você queria ter dois, não sei o que, tal, ou mais, tal. Mas tinha uma necessidade, as coisas eram movimentadas por isso. Eu preciso de algo, vou lá e adquiro algo. E isso foi aí até a Revolução Industrial. Quando você chega na Revolução Industrial, e nesse modelo, ele era interessante porque as relações eram pessoais. Então, se resolvia diretamente com quem elaborava o produto. Então, ela ficava naqueles espaços até conhecidos. Você era conhecido, aquela pessoa. Você ia até aquele local, trocava. Rapaz, olha, você fez, mas agora começou a dar problema. Não, traga aqui que eu vou corrigir. Então, as questões eram mais simples de serem resolvidas. As questões mais complexas, que exigiam uma interferência aí maior, ela é discutida na lógica do Código Civil, ditado porque as relações não eram tão sofisticadas, eram mais simples ali dentro. Então ficava mais simples de você resolver os problemas. E aí, as relações de consumo na lógica do contrato, ela obedecia ainda aquele pensamento do contrato. Então, o contrato ele vai ter uma força muito forte com a Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, as relações de contratar, elas passaram a ser, se você imaginar aqui, né, vamos botar o contrato como duas partes, parte 1, parte 2. Em regra, a conceituação de contrato você pode ter como um acordo de vontade entre as partes. Na Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, a vontade é a vontade do povo. O povo aqui é o burguês. O povo aqui não é proletário, ainda não. Proletário é outra classe que vai surgir depois, né? Com as revoluções russas e não sei o que, né? Mas aqui é o que é o burguês. Então é ele que é a vontade. A vontade do Estado, ele é colocado fora, né, dessa relação, ou pelo menos não tem tanta força. Porque na Revolução Francesa, a ideia era você destruir a representação do Estado, que é o nobre, né? O nobre está relacionado com Deus, né? Mas o clero, que é a Igreja Católica, e já estão juntos. Tem mandato divino. Hã? Tem um mandato divino ali para não fazer. E você não podia questionar, porque se você questionar o seu dogma, você está
domina a mente humana, que o cara começa a pensar, é dessa época que vem os intelectuais, que você tem que pensar, você não existe, mas você tem que pensar, não é? Pense logo. E os caras começaram a pensar, mas que história é essa? Esse cara relacionado com Deus e tira tudo que é da gente, ele bolso, pega tudo que é nosso, nos leva a sofrer, e lá, e a miséria, os caras fazendo orgia dentro do palácio, né? Fazendo as grandes festas. A Maria Antonieta chegaram a dizer para ela lá, princesa, rainha, o povo está com fome, está dizendo que não tem pão, qual é o problema? Coma bolo, não tem pão, come bolo. Você vê como ela estava longe da história. E quando, exatamente, né? E a Antonieta era do balacobaco, né? Toda moderna, assim, tinha a amante dela e um monte de coisa, né? Até o filme sobre ela. E então, quando vem a Revolução Francesa, que você expurga isso, o Estado passa a ser algo temeroso, um Estado forte de intervenção, você tem um horror ao Estado. Então, agora é a vontade do povo, não é de Deus, que representava a nobreza. Não é de Deus, é povo que tem vontade. O contrato passa a ter essa liberdade de contratar. E as partes têm essa vontade. Isso aqui é a primeira geração dos direitos. Não sei se vocês viram isso em direitos humanos, né? A primeira geração dos direitos. A primeira geração. Então, o contrato passa a ser isso. É uma vontade privada das partes. O Estado fica aqui. Se tiver algum problema, você chama ele para cumprir a vontade. Veja que é ouvido por isso. Então, nessas relações de consumo, era assim. Você resolvia lá, você e quem está fazendo, produzindo as coisas. É privado, está na relação privada. Depois você vai ter um outro momento. Aqui é a Revolução Francesa. Né? Aí você vai ter um outro momento, que é a Revolução Industrial. Aí já é o surgimento da máquina. Vai ter o surgimento da máquina. A produção agora ela modifica. Aquilo que era artesanal, ela passa a ser agora industrial. Aqueles produtos que eram únicos, eles passam a ser múltiplos. Então, com a invenção da máquina, você tem produção. Então, e essa produção ela passa a ser em série. Eu faço um modelo daquele produto, faço uma matriz e reproduzo. Joga esse produto. Esse produto precisa ser desaguado, ele precisa ser vendido. A ideia da máquina e tudo isso vai mudar a história toda da humanidade. É a descoberta disso tudo. Isso aí é grande, né? Se você pode ter as coisas, você vai ter mais acesso às coisas com mais facilidade, é bem melhor. Aliado a isso, você já tem tecnologia, que você vai ficar pensando o tempo inteiro como melhorar a qualidade daquele produto. Então, na Revolução Industrial, e você vai ter uma modificação significativa. A descoberta disso tudo, o primeiro impacto que você vai ter, e aqui tem vários outros impactos, né, na estrutura de cidade, o que você vai ter? A população vai migrar da zona rural e vai para as cidades em busca desse novo momento. Assim, de se empregar nas fábricas, você poder morar em cidade, um monte de coisa. As cidades vão se encharcar. Né? Em Valberta tem essa experiência que vai ter. E quando você chega nas cidades, é claro, você vai para a cidade, não tem estrutura, vai ter problemas na cidade, né? Aí você vai ter a segunda geração dos direitos, que já te começa a falar, aí a gente trabalha, e a saúde, e a escola, e a moradia. Então, você já chama o Estado para dar um reforço. É dessa época também os direitos trabalhistas, porque você tem exploração de mão de obra,
essa relação aqui, ó, ela não é igual não. Entre patrão e empregado não é igual. No direito do consumidor você vai ter também isso. Você vai ter o fornecedor, que é, imaginando do contrato, e o consumidor. Essa figura aqui, ó, fornecedor, ela vai ter aqui um diferencial. Primeira coisa dela é o poder. Ela vai ter dinheiro agora, muito dinheiro. Não é como o ferreiro, o alfaiate, que ganhava já aquilo ali e que permanecia naquela condição. Ele era um trabalhador como outro qualquer dentro daquela espaço de cidade. Esse indivíduo aqui, quando ele acumula a capital, aí ele já não é igual àquilo ali. Ele agora detém um poder. Você precisa de mim, você precisa trabalhar, você precisa ter coisas. Você não vai competir entre o que era manufaturado e o artesanal, você não tinha como. Manufaturado saía melhor e saía mais barato ainda. Porque era em série, você gastava só na matriz, o restante você reproduzia. Então você não tinha como. É claro, se é mais barato, você prefere o mais barato. É igual o chinês, né? Você vai lá no chinês e tal. No chinês fica pior ainda que aquilo vai virar lixo, vai virar praga, porque não funciona mesmo, né? A gente estava passeando em Portugal. Aí foi pegar umas lembranças do negócio. Aí entramos num lugar que era artesanal. Negócio bacana, assim. Aí vazio pra caramba. Aí você perguntava o preço, aí o preço já bem alto. Aí sabe o que ele me disse? Quando a gente olhou, ele disse: só lá embaixo pode ter mais barato, do chinês. Vai lá. Quando ele chegou, estava lotado. A qualidade não era a mesma, era plástico. O outro era madeira. E aí você ficava naquela história, você quer levar uma lembrança para alguém. Aliás, não é um negócio interessante, as pessoas nem gostam. Pega dentro de casa e fica aquela tralha lá, né? Aquela tranqueira, você não sabe, né? O negócio que não serve para nada. Ele estava falando para a gente, ó, a gente está desaparecendo, a gente não tem como competir. O chinês vem aqui tirar foto das coisas da gente, reproduz em plástico, não sei o que, fica bem mais barato. A qualidade é péssima. Para você, que você quer dar uma coisa para alguém, comprar mais barato, nada, você nem está pensando na qualidade daquilo ali. Aí ele disse: a gente vai desaparecer, porque a gente não tem como competir com eles. Porque a gente aqui, isso aqui, esse produto aqui, ó, leva dias para minha mãe pintar, não sei o que, isso aqui é feito um bico de pena, é um negócio. Os caras fazem tudo lá na máquina. Isso aí. Então essa era o artesão e o industrial, você não tem como competir com ele, é uma competição injusta. E você quer economizar dinheiro, você não quer nem saber dessa história. Então, esse indivíduo, ele criou um poder econômico. Ele criou outra situação, é o distanciamento da relação. Aqui, a relação era próxima, você lidava diretamente com ele, quem fabricava. Aqui você já não lidava mais com ele. Para você chegar até ele, você não consegue chegar até ele. Ele está em algum lugar escondido, e você não fala com ele, você não chega até ele. Entre ele, um monte de gente para dificultar o seu acesso. Você não consegue chegar diretamente, não é falar com a pessoa. Eu quero dizer à pessoa ali o que é, como é que a empresa está. Ele não vai fazer isso. Bom dia. E aí, o que acontece? Ao distanciamento, as relações já não são mais pessoais, são relações diferenciadas. Esse indivíduo aqui não está preocupado com você. Existe uma preocupação social com o outro, não existe isso. Além disso, é claro que se ele tem dinheiro, ele vai ter um corpo jurídico aqui, ó, muito forte para defendê-lo. Eu vou contratar as melhores pessoas para me defender. Não é isso? Bom, dizem, né, o pessoal do dizem é bacana, assim, né? Lá não tem aquele meio fantástico. Dizem que a Oi chega assim lá na Anatel, aí fala assim para o funcionário que foi capacitado pelo Estado. O Estado às vezes paga mal, mas ele vai capacitando você, vai formando você, ajuda você a fazer curso, não sei aonde, você é o teu ele faz assim.
Aí você já está com toda a bagagem de conhecimento. Você está todo prontinho, que Estado capacitou você. E aí, ó, é claro que você conhece toda a dinâmica de como é que funciona a legislação, de como é, quais são os entraves, o que você pode fazer para dificultar aquilo, e papapá. E o cara é especialista naquilo, tem um know-how em cima daquilo ali. Então, esse indivíduo aqui, ó, ele houve uma modificação dele sensivelmente. Aliado tudo isso, você ainda tinha outra coisa: a legislação não ajudava. Imagine que você comprou um produto que foi industrializado, e na lógica do direito, de quem alega tem que provar, que aquele problema instalado no produto não foi causado por você, foi causado lá na elaboração do produto. Você não tinha como. Como é que eu vou provar isso aqui, essa estrutura aqui dentro? Eu não entendo nada disso. Eu não sei como eu vou falar sobre isso, a quantidade de tinta, o que foi aqui dentro. Eu posso pegar isso aqui, ó, numa série dessa aqui que deu errado, e misturar, e jogar para você aí no meio. Aí você começa a escrever isso aqui, está ruim. Você fala, poxa, não fui eu, ó, deu 2 dias só de validade, não, fiz em 3 dias para ficar de negócio. Aí, o que é que você pega? Você fala, você vai questionar isso aqui na justiça? Você joga fora. Exatamente. E agora, nesse tempo, que é pior ainda, né? E time is money, né? Então eu vou perder tempo lá não sei aonde, registrar minha queixa. Então, algumas empresas, ao invés de ela lesar você num valor alto, ela te lesa no pouquinho. Porque o pouquinho não te motiva a fazer nada. Pô, eu vou no saque reclamar, porque na minha fatura do cartão de crédito veio R$3,50 por perda do cartão, não sei o que, seguro, tá. Ah, deixa aí e tal. Às vezes você nem percebe que aquilo está me fazendo parte. O valor é tão pequeno. Agora você imagine todos os assinantes dali recebendo R$3,50 daquilo ali. Percebe? Aí você vai no telefone para cancelar, você não consegue falar. Você começa a falar, a ligação cai, você começa não sei o que, aí você não tem tempo. Você pode até conseguir dessa vez cancelar. Na próxima, você diz, pô, vou passar por aqui de novo. Ah, deixa esse negócio aí. Aí manda o menino fazer, o menino não faz, tal, né? Porque tem adolescente, você manda fazer uma coisa que ele não faz, ou o filho está em outro, não. E aquilo vai passando. E sua vida é tão corrida que você, deixa esse negócio para lá, vou ter que ir lá no PROCON, sentar lá, ou ir na justiça, você vai deixando. E a empresa vai te tirando assim, ó, os pouquinhos de você. Porque ela percebeu que se ela tirar muito, você diz, peraí. Não, aí agora já é explicação. Pouco, tudo bem, mas muito aí também já é. Aí é de lascar, não, aí é demais, né? Então é muito melhor do pouquinho, porque o pouco desestimula a reclamação. E a gente, por natureza, não reclama, né? A gente não reclama das coisas. Se reclama ali na fila, não sei o que, daqui a pouco você vai embora e tudo continua do mesmo jeito, como era antes. É assim. Então, é um estudo sobre isso. Não é coisa assim do cara, sabe? Você tem equipe para fazer essa coisa. Como a gente vai fazer? De que maneira eu vou fazer? Ele te dá de um lado e retira do outro. Algum lugar alguém paga a conta, né? Nas relações de consumo, de comerciais e tal. Alguém vai pagar o almoço. Tem alguém que paga o almoço. Nada é dado. Nada é assim. Né? Dá para você, mas tira em algum lugar. Né? Da relação de consumo. Então, veja a modificação que isso teve na relação contratual. Esse contrato aqui, ó, essa vontade das partes não existia mais. A vontade é desse daqui. É ele que impõe a vontade sobre o outro. É ele que vai dizer o que é que você deve consumir. Olha, diz que teve uma loja de brinquedos, que ela chegou assim no Natal e já estava esperando lá os brinquedos novos, modelo novo. Mas ela tinha os modelos antigos que não estavam saindo, estavam lá acumulados. Olha o que fizeram. Retiveram o estoque do modelo novo para o Natal. As crianças começaram a fazer a publicidade do novo. Os meninos já tudo esperando, alucinar, já te dizendo, né? Que começa
meses antes para te dizer o que é do brinquedo. Quando os pais chegavam no dia do Natal que vai procurar o brinquedo, não tinha brinquedo. O que ele fazia? Comprava o que estava lá. Aí dava para a criança. A criança recebia. Quando a criança abria, meu pai, né? Esse que eu quero, não. Eu quero dar o brinquedo, porque eu quero aquele outro. Esse aqui já saiu de uso. E pai moderno, né? Não tem autoridade, se vive fora de casa, tem que ter. Não, tá bom, eu compro o outro, deixa sair o outro. 2 brinquedos. Porque ele sabe que a criança tem essa força, já está preparada para pedir. E aquele outro ele não quer. Quando chega o Natal, o aniversário, o menino diz o que ele quer para você. Ele quer o brinquedo mais atualizado que tem ali dentro. Porque aquele outro não serve. Não adianta você dar o genérico, porque ele não quer. Ele quer aquele brinquedo. Tá certo? Tem uma personalidade, tem um ego criado por trás disso, que dá força para ele. Um poder de persuasão. Ó, meu pai, isso aqui é melhor, porque eles fazem isso. Esse aqui não tem graça, esse aqui está ultrapassado, esse aqui não faz isso, aqui não faz aquilo outro. Pensa no negócio desse. Depois do Natal, os brinquedos novos, ó, tchum, vieram todos. E o estoque, na grande maioria, ele que ia estragar, que ia voltar, que ia fazer não sei o quê, ele acabou vendendo, ele vendeu 2 produtos. Bacana, não é? Os caras estratégicos de venda. É desse jeito aí. Então, cara, a vontade, ó, passa a ser uma vontade manipulada. É uma vontade agora imposta. Mas ela não é imposta assim, você tem que fazer isso, você tem que ser desse jeito. Não, é diferente. A coisa tem uma maquiagem. Assim. Você não sabe o que está acontecendo por trás daquilo ali. Não sabe como ela é criada. A história é outra, a história não é bonita, a história é tal, tem a fantasia, tem a alegria de ter aquilo ali, tem tudo uma aura de felicidade sobre os produtos. Quando o produto tem isso, vai jogar o produto no mercado de consumo, você tem que colocar alguém feliz, né? Aquela pessoa alegre, que conseguiu aquilo ali, né? Realização total. Então não é figura. Oi? Sorriso de margarina. Exatamente, né? Aquela família reunida e tal, e por aí vai. Olha, mas as constatações disso aqui, isso vai demorar de acontecer. Isso ainda é impacto disso. A sociedade está deslumbrada com o consumo. Tá? É o acontecimento. Quando você chega, olha, bem lá na frente, pós Segunda Guerra Mundial, o consumo vai explodir. Os Estados Unidos vão se destacar na história. E a colonização ela passa agora por buscar mercado para desabar produtos. Porque o que você vai ter com isso aqui é o acúmulo de coisa. Eu vou produzir em série e eu agora tenho que arrumar quem compra. Eu tenho que arrumar mercado para comprar. Eu tenho que criar situações de persuasão para fazer o outro comprar coisa. Eu tenho que criar estratégia para fazer vender coisas. Senão o produto fica estocado. E aí não pode. Como é que eu vou manter a empresa? Os Estados Unidos vão pegar aí, a Europa dilacerada pela guerra, com seu sistema de produção defasado, e aí ele vai, tacar produtos, né? Produtos enlatados e um monte de coisa. E aí a sociedade, parte dessa sociedade europeia, que não podia ficar em casa para trabalhar, você tem que ir, porque a guerra acabou, os homens morreram, as mulheres têm que ir trabalhar, você não pode passar tempo em casa, você tem que trabalhar, então os produtos industrializados vão ajudar, enlatados, que é que você não precisa fazer, né? Comida, igual hoje, é assim, né? Você não faz esse negócio de comida, fazer comida é um negócio ultrapassado em casa. Você pega na marmitinha, você come no selfie, self-serve, né? Então, porque é mais rápido. Então, você tem aí os fast food, né? Comer rápido.
você vai alcançar, traições que vão ter ali dentro, não vai ser igual, seu colega vai passar a perna e você tem que subir, que almoço que você vai ter num negócio desse, né? Então, as relações elas vão mudando por conta da relação de consumo. E os Estados Unidos eles precisam agora ter as suas colônias. E as colônias agora não é mais colonizar, não sei o que lá, tirar, agora é vender coisas. E pedir como é que o produto traz. É um bem-estar, né? Então a divulgação, para isso veio a publicidade. A publicidade é um vetor bastante interessante na disseminação dessa informação. Então, sem na segunda posse, o consumo explode assim sensivelmente. Mas você vai ter na década de 60, 70, as primeiras constatações de que o consumo não é tão belo quanto ele aparece, não. E que essa figura aqui, ó, ela quer mais é ganhar dinheiro. Ela quer mais é armazenar capital. Aí você já tem todas as discussões sobre capitalismo e um monte de outras coisas. Pensamento. Mas na Europa vai ter as primeiras experiências de chuva ácida. Porque consumo tem a ver com poluição, tem a ver com degradação, porque é retirada de matéria-prima. E a Europa vai estar impactada com isso, com poluição, chuva ácida. Aí você começa a ter as primeiras discussões sobre meio ambiente, as consequências da exploração ilimitada dos produtos, que os produtos demoram, né? A matéria-prima demora para se recompor. As antigas geladeiras fez um impacto para nós. Oi? As antigas geladeiras, que poluía, né? Pois é, então se começa a discutir a questão da poluição. E começa a se perceber assim, um movimento do que fazer em relação a isso. É dessa época a Convenção de Estocolmo que vai discutir as questões ambientais, os limites, né? As primeiras discussões. Você ainda fizer ambiental, né? Aí vai ter a primeira Convenção de Estocolmo que vai estabelecer essas regras, parâmetros já. Você já tem aí as Organizações Unidas que já estão, né, vendo as questões de maneira coletiva. E Estocolmo tem essa reunião. O Brasil vai para lá. O Brasil está na década de 70. Na década de 70 o Brasil está enlouquecido. Ele lá é econômico. O pessoal está doido para poluir. Aí a comissão que vai do Brasil para Estocolmo, quando chega em Estocolmo, o pessoal está falando: não, nosso país está poluído. Isso não, vai poluir lá no Brasil. Está cheio de terra, cheio de água. Está dando para você civilizar. Você quer poluir lá? Não leva a sua empresa lá para a gente. Está doido para ser poluído lá também. Diz que o grupo que foi do Brasil estava assim, era totalmente contrário a tudo. Assim. O Brasil estava em outra história, né? Um milagre econômico, o Brasil estava aqui, a pungência do desenvolvimento. Ser poluído é desenvolvimento, né? Então, aqui se começa, o que esse povo tem, rapaz? Meu Deus, isso aí. Olha, diz que é o corpo de bombeiro, hein? Meu Deus do céu. Bombeiro com esse fogo todo, não queria apagar o restante. Então, o que acontece? Você vai ter na década de 60 algumas discussões sobre questões de interesse coletivo, que não era mais de interesse individual de um grupo. A poluição ataca a coletividade. Na Europa, se começa a perceber a imposição e a força do fornecedor. Essa força dele aqui, a imposição dele e a fraqueza do consumidor. E aí as discussões começam nisso. Poxa, esses caras botam o preço que querem, pronto o produto que quer, tira o produto que quer, a gente tem que comprar o que eles querem, E aí começa um movimento bem interessante de um grupo que está em extinção, que é o grupo das donas de casa. Aí a senhora chegou lá no balcão e perguntou, ele falou assim: qual a profissão da senhora? Desculpa, sou dona de casa. Qual é o problema? Não móveis,
Se não, na internet já, buscando, já vem. Então, é moderno fora de casa, não é isso? Fora de casa, curso de direito, fora de casa. Dentro de casa. Mas olha, essas mulheres começavam a conversar com a outra. Absurdo é esse, olha o preço do leite, como é que estava? A gasolina nesse dia estava nesse valor, não sei se como é que estava isso? A Coelho não cobrava tanto, a Coelho já subiu, reajustou de novo. Que absurdo é esse? Então, começou uma a conversar com a outra. Aí sabe o que elas disseram? Vamos fazer o seguinte, vamos boicotar produtos, vamos deixar de comprar determinados produtos. E começou um movimento de boicote aos produtos. O leite está caro? A gente vai tomar chá agora. O chá está caro? A gente vai tomar leite. E o chá e o leite estão caros? Vamos tomar açúcar. E foram protestando contra determinado. E começou a se organizar. Não, esses caras não são bons, não. Eles não falam a verdade. O produto dele não traz a informação correta. Começou, olha, não tinha mais Facebook, WhatsApp, esse negócio está combinado. Começou era do boca a boca. Aí começou um movimento. Esse movimento teve uma importância tão grande que isso repercutiu no Senado americano. O presidente Kennedy fez um pronunciamento sobre isso. Provavelmente, na hora do café, ou alguma coisa, a mãe disse, mas Kennedy, toma providência, Kennedy, olha aí o preço do leite, olha do pão, Kennedy, acorda, presidente. Alguém me acreditou, a cozinheira, se não foi a mãe, presidente, o negócio está horror. É tanto que o presidente vai fazer uma fala. Ele vai dizer que o sistema de consumo, como ele está colocado, ele é uma prisão para o consumidor. O consumidor não tem força nenhuma contra o fornecedor. O fornecedor se tornou potente e o consumidor impotente. E ele vai dar uma expressão, ele vai cunhar, que ele vai chamar o consumidor, isso aqui vocês não podem esquecer. Ele vai dizer que o consumidor, ele é vulnerável no mercado de consumo. Ele tem uma vulnerabilidade. Não esqueça isso não, isso aí é a mola mestra de você pensar no direito do consumidor. O que quer dizer essa vulnerabilidade? Isso quer dizer que na luta de forças, ele tem menos elementos para lutar contra aquele. Mesmo que ele queira, a luta é muito desigual. Não tem como buscar a igualdade ali dentro. Porque esse indivíduo, ele não tem os elementos necessários para embater, o outro se impõe demais. Isso também vai repercutir, assim, já é um discurso sobre o meio ambiente. O meio ambiente, ele não tem, a gente tem que proteger o meio ambiente, porque ele é vulnerável, porque é um produto de todos, Você já tem a Declaração de Direitos Humanos, em 59, 60, você tem a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que está dizendo que a criança precisa ser protegida, que a relação de força dela com a adulta é desigual, que ela é vulnerável. Isso vai dar direito de terceira geração. Estou dando aula de direitos humanos, ambiental, um monte de coisa aí, viu? Da terceira geração dos direitos. Na terceira geração dos direitos, você vai pedir ao Estado que ele venha com toda a sua força para proteger essas populações que elas são vulneráveis. E os danos causados a elas são danos de natureza coletiva. O problema envolvendo o consumidor envolve todos os consumidores, porque todo mundo é consumidor. A natureza disso é uma natureza coletiva, são danos coletivos. Alguns são difusos, você não sabe. Já viram isso? Direitos difusos e coletivos? É de todos, é de um grupo, são indeterminados, todo mundo é. O problema com a energia de todo mundo, porque todo mundo usa a energia, então é de todo mundo, não é um grupo, é todo mundo, é difuso, é coletivo, percebe? Vai surgir numa população aí, um tipo que enfraquecidamente não tinha como
precisar de interferência do Estado. E aí o Estado vai aparecer nestas relações com toda a sua força e vai se impor. Aqui é o Estado que vai aparecer com toda a sua força. Aqui ele aparece um pouquinho. Ele dá um sinal da sua existência. Quando ele começa a garantir direito à saúde, à educação, não sei o que, tal. Aqui ele vai vir com toda a sua força. E vai se impor. E vai estabelecer regras. Ele vai dizer assim, na educação do seu filho, nem uma palmadinha você vai poder dar. Não, nem desgaste, nem um pouquinho. Não pode. O filho é meu, eu sei o que, eu faço o que eu quero. Não, você não pode fazer isso. O idoso precisa ser tratado com respeito. O deficiente tem o direito a ter acesso à cidade. Mas como esses caras não vão produzir nada? O que ele quer fazer na cidade? Ele tem direito. Ele vai colocar essa população numa mesmo patamar. Vai dizer para a empresa, você agora tem que contratar um nível de deficiente, não sei o que. Mas esses caras lá que deficiente, a empresa vai produzir menos, né? Vai fazer isso. Vai fazer um contrato e vai dizer assim, ó, agora, você não pode fazer o que você quer agora não, cara. A gente vai estabelecer regras para você. O quê? Você vai interferir na liberdade de contratar? Vou interferir na liberdade de contratar. Você vai ter que estabelecer regras. O sistema é capitalista, a liberdade, a free, eu sou livre para fazer. Não desse jeito não. Você tem que respeitar a questão social, o trabalho, a dignidade da pessoa humana. Você tem um monte de regras que você vai estabelecer agora. Não é isso não. Até porque o trabalho passou a ser também questionado. O trabalho tão propagado pelo sistema capitalista, o trabalho de dignifica, né? Você trabalha, você é um cara digno. Sua filha começa a namorar com um cara lá, você está namorando com quem lá? Está namorando com um estudante de direito. Está estudando com um médico, o cara você está bacana. O cara é músico, toca aí na noite. Peraí, não. Criar minha filhinha com todo carinho, vai entregar para o cara que depois vai viver, aí só está não sei o que, não, esse cara não faz nada na vida não. Tem que arrumar um trabalho sério, tem que ser uma pessoa digna, tem que cumprir horário, tem que trabalhar 12 horas por dia, tem cara bacana. É assim, não é? O que o seu namorado faz? Você tem uma música, então não faz nada. Peraí, minha filha, você tem que arrumar uma pessoa digna, um trabalhador, tá vendo? É bacana essas construções assim. Então, senhores, o que acontece? Esse direito aqui de terceira geração, ele vai modificar bastante. Ele vai modificar, inclusive, na propriedade. A propriedade é minha, eu faço o que eu quero para a propriedade. Não, peraí, a propriedade tem que produzir. Não, eu vou produzir maconha. Não, maconha não pode, aí você vai ser desapropriado por isso aí. Eu vou degradar lá, não pode também não. Tem que utilizar o fim social. E se você não utilizar, eu vou lá e tomo a propriedade de você, vou desapropriar de você. O Estado vai fazer isso. Vai ser na Constituição Federal. Se a propriedade não atingir o seu fim social, eu vou lá e tiro ela de você. Olha, a mudança que isso teve. Num sistema organizado de que a coisa é sua, você faz do jeito que você quer, agora você vai dizer, não. Você tem limite, bota limite em quem não tinha para você. É um horror. É a dificuldade disso. Ou você ensina desde o início a criança a ter limite, quando tiver adolescente, se você for botar, bota limite em você. Pronto. Aí você vai dizer, aí essas crianças já nascem perturbadas, não sei o quê. Fora de casa, não disse o que é, não vigiou, não estava ali, né? Até na Bíblia fala isso, orar e vigiar. Você tem que não é só orar, tem que vigiar primeiro, olhar a cara, fechar a porta, não sei o quê, botar regras, né? Estabelecer. Depois vai confrontar com as regras sociais. Aí o negócio é mais complicado. Aí o bicho pega. Bem complicado. É a sensação de que você está evoluindo, mas tem que ficar miserável acontecendo. Então, nesse direito de terceira geração, o direito do consumidor é uma constatação disso, que o consumidor não tem forças para lutar sozinho. É a constatação de que ele é coletivo, todo mundo é consumidor, todo mundo consome, é um movimento sem volta, todos nós estamos envolvidos nessa dinâmica do consumo. E não há outro que não se tenha para proteger do que o Estado para se fazer isso. Esse movimento que estava na Europa, lá na
debates, discussões e tanto. No Brasil, isso vai chegar na década de 80, porque o Brasil está na década de 80, abertura, discussão de direitos políticos, né? E direito das minorias e a democracia, e vai ser feliz para sempre, vamos botar uma legislação aí bem moderna, e tudo que era novo, que estava na Europa, que significava liberdade, direitos, foi chupado para cá, para dentro da nossa Constituição, porque a gente estava no extremo e precisava pular para o outro para construir um país novo, sustentado numa legislação que garante direitos humanos, princípio da dignidade, não é isso, sabe? Tem uns alunos que são bem espertos, assim, quando eles sabem a questão, aí ele faz o segundo princípio da dignidade da pessoa humana, esse cara está me enrolando, lá. Vai chegar em algum lugar que ele não sabe, mas vai dizer no final uma palavra só da questão toda que ele lembrou, mas aí ele traça tudo isso. Mas a inteligência é uma coisa que você também tem que valorizar. Até o cara querendo te enrolar é uma coisa inteligente também, né? Porque tem uma enrolada assim, tem inteligência. Isso é bacana, eu já peguei umas questões e falei, pô, tem que dar certo esse cara. Pelo menos ele se esforçou para me enrolar. É bacana, sabe? O que é um elefante? Ele não sabia o que era elefante. Ele vai escrever. Bom, no final é elefante. Foi bacana, né? Enrolou, foi bonito. Já tem uma senhora, certo pela maneira inteligente de você tentar me enrolar. Isso aqui foi bacana. Você merece. Você precisa ser motivado. Esse conhecimento, aí é que você ia ver como é que você fazer bacana. Porque sem conhecimento você consegue enrolar tão bem, imagina conhecendo, né? Isso é uma coisa que o professor tem que ficar esperto. E às vezes você pode ajudar o outro a sair também, né? Exatamente. Então, senhores. E fazer uma palestra assim, professor, para os outros professores. A década de 80, ela é uma década que o Brasil está inventando isso. E aí o direito do consumidor está lá na Europa, né? As pessoas organizaram movimentos de dona de casa, não sei o que, vai chegar no Brasil nesse momento. Mas só que ele chega num espaço de tempo muito curto. Na década de 80, você tem aí, 88, você já tem a Constituição. Então é pouco tempo para você amadurecer, para você entender qual é o seu papel. E a Constituição, ela vai fazer o seguinte: o movimento da Constituinte e depois da Constituição. Olha o que o pessoal vai fazer. Ele vai dizer isso. Ele vai colocar no artigo 5º, no inciso 32, vai dizer assim: não precisa pegar não precisa se organizar não. Pode deixar que o Estado, na forma da lei, irá promover a defesa do consumidor. Pode deixar com a gente vai se organizar depois, vai criar estruturas, vai botar PROCON em tudo quanto é lugar, vai criar juizados, vai criar isso, não tem nada aqui, vai ser um romantismo, uma ideia de tudo. O Estado agora vai ser o Estado, vai ser provedor, ao invés dele ser maléfico a você, ele agora vai ser o Estado que vai promover tudo. Não é assim a nossa Constituição de 88, a ideia que dá. Você fala assim, rapaz, o negócio aqui é bacana demais. Os caras estavam assim, sabe, tudo represado, tudo para instaurar mesmo a democracia mais próxima do povo. Só que as coisas não são bem assim, né? E aqui o buraco não era mais embaixo, não era embaixo. Embaixo tem buraco como que. Mas olha, no nosso caso aqui, a gente deve compreender algo interessante. Que isso foi alocado no artigo 5º, dando status ao direito do consumidor de direito fundamental. Então, violar o direito à saúde, violar o direito à educação, à moradia, ela está no mesmo local que o direito do consumidor. Então, ele tem uma força, que é uma força constitucional. E aí tem um autor bacana, que é o Isaac Nunes, que ele faz uma leitura do direito do consumidor nessa lógica. Isaac Nunes. Ele pensa o direito do consumidor numa lógica de direito constitucional. Por que eu estou falando isso? Se eu estou pensando nisso, num constitucional, eu estou atrelando ele à
se adequar a isso. Eu não posso pensar ele quem está embaixo. Aí eu posso sair perdendo na história. Eu começo a pensar ele numa lógica de direito fundamental, constitucional. E vou pedir que ele está dizendo Estado. Isso é bacana, viu? Você começar a compreender isso é legal, porque você vai ver que na prática tudo é diferente. Isso nasce de um jeito, mas o exercício é de outro jeito. Se você entender, compreender isso com força que se impõe em sua base, você pode lutar com mais força contra isso. E Estado aqui, que ele está falando ali, ó, os três poderes: judiciário, executivo e legislativo. Ele está falando que essas três figuras aqui, ó, tem que defender o consumidor, tem que ajudá-lo, porque ele é vulnerável na forma da lei. Mais do que isso, olha o que a Constituição fez. Ele vai se colocar no sistema capitalista de produção, de liberdade, de produzir, de vender, de contratar. Ele vai estabelecer limites. Ele vai dizer que a ordem econômica, meio de produção, sistema capitalista que é o nosso, fundado na valorização do trabalho humano, olha a valorização do trabalho, na livre iniciativa, contratar, produzir, vender, a liberdade. Isso tudo tem por fim assegurar a existência digna, dignidade da pessoa humana que ele está falando, conforme o ditame da justiça social, observando os seguintes princípios: defesa do consumidor. Ele vai dizer para a produção, sistema de produção, ele é livre. Você é livre para contratar, mas você tem que estabelecer, vai respeitar certas regras. Não é assim não. Aí eu liguei para uma empresa, pode dizer para ela que aquela prática que ela estava utilizando era uma prática abusiva, condenável pelo direito do consumidor, pelo código. Aí o funcionário disse: não é que a gente não aplica o código de defesa do consumidor, não. Aqui a gente tem regras próprias aqui dentro do nosso estabelecimento, a gente estabeleceu um regimento. Não, mas tem um código. Não, mas a gente não aplica, senhor. Aquilo, não dá nem para o senhor fiscalizar aqui, porque a gente não aplica, não. Aí quando vocês criaram um Estado novo, deram um golpe, derrubaram a Constituição, porque a Constituição garante como direito aqui. Não, mas o dono aqui da empresa estabeleceu que a gente tem a nossa regra. A gente vai ter que seguir. Bom, a gente não vai poder entender isso aí. Vocês simplesmente vão ser notificados, vão ser julgados. Primeiro pelo absurdo que vocês estão fazendo aí, né? Mas é interessante, o indivíduo, ele então ele se sente violado naquela liberdade. Mas a empresa é minha, eu que montei a empresa. Eu faço para estabelecer as regras como é. Não pode, você tem uma regra estabelecida, né? E você tem que respeitar essa regra social. Você vai dar na prática, você vai dar esse atrito. Esse poder aqui, ó, esse poder, ele vai, e qualquer poder, ele não quer ser questionado e não quer ser limitado. Né? Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Né? A música assim. Está lutando pelo quê? O que você está querendo, na verdade? Né? O cara está dizendo sobre isso. Mas ele não quer. Quando o Estado está falando para o pai, para a mãe, né? Para os pais, que a educação agora não é com a palmada, e que é no diálogo, não sei o quê, os pais não falam: peraí, o filho é meu, eu não pedi, eu não sou novo, não. Palmadinha, então era lenta ainda. É assim, uma palmadinha, né? Mas a gente não é pai lento, a gente é pai estressado, assim, pai todo cheio de problemas, não sei o quê. Aí o vulnerável chega, pá, vai chorando lá. Quer tomar quente, quer lugar de chorar, né? Você não tem. Não tem controle. Seu estresse, seu grau de estresse é muito alto. Uma hora você tem que focar numa coisa tão simples. Uma coisa mais simples do mundo, você pá, porque aquilo tudo vem de forma avassaladora. E se é o vulnerável, se é a mãe
Pois é. Mas aí, o que acontece? Porque parece isso, nas palestras que eu dou, o cara diz assim, não, professor, não é isso não. Essa é uma tomadinha que a gente dá, assim, camarada, assim, menino, hoje para não, né? Tá bem assim, a coisa não é assim. Você chega estressado, espelha aquilo tudo em cima de você. Não, porque diz que o raciocínio, o homem, né, porque essas coisas de gênero, você não pode falar muito dessas coisas. Não, aí está separando os grupos. Mas diz que o homem, ele não é, ele é impulso. Se você chega em casa, aí a esposa fala assim para você, olha, o vizinho hoje fez um negócio aí com a gente e tal, humilhou a gente, você não peraí, aí a gente vai embaixo. Aí se você fala para a mulher, diz, olha, mulher, você saiu para trabalhar, mas o vizinho hoje chegou ali no portão, falou um monte de coisa. Esse cara raciocínio feminino é diferente. Não, peraí, fica leve, parece que o cara estava estressado. Não, antes que a mulher enxerga outras. Mas você vê que a mulher moderna também está estressada, está me estupou também, né? Então ela também está azucrinada. Então, mas a história é essa, às vezes não é assim, a palmadinha ela não vem assim, ela vem carregada de todo o seu estresse que tem no dia a dia. E aí você libera ela com muita força, e aí o outro não é. Né? E aí não dá para botar na lei, assim, a palmadinha em câmara lei tá bom, né? Não pode. Mas naquela assim não pode, né? Não dá. A lei é para geral. Mas essa é outra discussão que a gente vai travar lá no 10º. Então o que aconteceu? Foi estabelecer limites para esse daqui, que cresceu, que tem poder, que vai dizer para ele que a coisa não é assim dessa maneira não. Aí você já tem uma memória construída de um poder instalado. Aí na prática isso vai dar a crise. E é claro que esse daqui, numa sociedade sem informação, que não luta por seu direito, ele vai continuar se impondo. Porque ele tem estratégias. Ele tem estratégias, inclusive, contra o próprio Estado. Ele alia o Estado, ele movimenta o Estado. Aí as constatações assim. Né? Ele corrompe o Estado, ele planta o Estado. Né? Ele planta o Estado. Teve um cara que estava um aluno daqui que quer ser candidato. Ele diz assim, tem algum problema de competência? Ele fica me perguntando um bocado de coisa. Tem algum problema? O cara faz umas licitações, ele diz que me dá 30 mil para eu bancar a minha trabalho. Você já está começando a dizer, fala com o capeta. O capeta nem depois cobrar, não é? Eu quero licitar 30 mil, por que ele vai dar 30 mil? Porque ele imagina que a sociedade vai não sei o quê, que vai ser bacana, que ele acredita no mundo. Ele não está fazendo isso, ele está fazendo um pacto. O capeta está seduzindo você, né? O cara assim, vem lá. E o bicho é sedutor mesmo. Assim, não, por exemplo, mas 30 mil, aí eu já olha, se eu fosse prefeito, aí eu não vou fazer sobre prefeito. Aí, segura que depois tudo bem, né? Pode ver um negócio lá. Não é assim que Drácula faz, seduz a mulher, porque o homem romântico aqui, olha que cara lindo, sedutor, o olho é penetrante. Quando ele visga e chupa o sangue, ela pegou a alma, mas ela zumbi, morreu. Ele pegou o que ele tinha, depois ele vai para outro, vai buscar sangue de outro. Não é assim? Na relação de consumo é assim também, o diabo também vai chifrar, a bicha é chique, né? O diabo vai chifrar. Está chique, eu não é mal para mim, não. Então, senhores, olha aqui, a dificuldade que vai isso, para você limitar essa figura. Ela, além de ter o poder econômico, ela tem vários outros poderes. Tem o poder da informação, do recurso, do convencimento a você. Ela tem N estratégias, a cidade está espalhada de estratégias. Até escola é um horror, né? Tudo quanto é lugar, até foto de pai, de quem, meu filho, ele faz sucesso na escola lá. Não é os pais no outdoor, assim, né? Não é só o filho que faz sucesso, é o pai que pensa no futuro, o filho bota ele tal escola. Ele agora é primeiro lugar, é segundo, e o quarto lugar, e o quinto e o sexto. Meu Deus, eu não chegaram até aqui. Correram, mas não chegaram. Tudo é uma, né? Você tem que chegar no pódio, você tem que ser glorificado. Primeiro lugar na AP, tá lá, não aplicado. Você matriculado no Cisne, você vai decorando coisa lá, passa. O cara diz, passa assim, vai cair isso, vai cair mesmo. Estuda aquilo ali. Passa desse jeito. Passa assim, a peça desse jeito. Você constrói ela, bota essas palavras, isso vai impressionar.
Bacana, não é? Ensinando vocês a ser mal. Então, isso aqui é uma constatação difícil de ser rompida, difícil de ser modificada, porque ele vai exigir desse aqui, ó, organização. E aí é que eu acho que a diferença do nosso direito do consumidor e da Europa, porque a organização veio primeiro, a constatação veio primeiro. Eles tiveram assim, a gente não tem nada, então a gente vai ter que se organizar como fornecedor. Aqui não, o Estado diz, não, pode deixar que eu faço com você. Aí, oh, meu Deus do céu, está muito na história. Tirou de você aquela, eu acho, isso é uma tese, sabe? Não é uma coisa que eu estou falando assim, é isso que não houve pesquisa. Isso eu penso assim, no meu raciocínio. Eu fico pensando, por que lá está assim, não é tão organizado, se é respeitado desse jeito? Pode ser que não seja variante, é um pensamento meu. Então, eu acho que teve pouco tempo para esse amadurecimento, para essa luta, para essa organização. O pouco tempo absorvido pela Constituição retirou essa capacidade de se organizar. Primeiro que a gente já não gosta disso. A gente já não gosta de organizar, fazer alguma coisa, lutar coletivamente, né? O pessoal se organiza, vamos organizar para não pintar algo, para carnaval, aí se organiza, tá? É fácil. Aí você vai ver uma multidão em Salvador, corre para cá. Pensa aquela multidão manifestando contra direitos, buscando direitos e não sei o quê. A rua lotada de gente, a pessoa, o Brasil inteiro, impactado no carnaval. Vamos fazer o carnaval do protesto. Mas ninguém está nem aí, mas não é tchacatá, só que essa dancinha do carnaval. Não deixa nada, agora aqueles movimentos idiotas, patéticos, você tem até vergonha de carnaval com seu filho, ela está, meu Deus, com sua mãe, mas para isso o povo vai, né? Esse é o povo. Mas o mistura negro, humilde, não sei o que, tem essa coisa assim. Então, não quer, não está aí. Mais do que isso, ó, o pessoal estava com pouco gás, cara, assim, à vontade, assim, sabe? Construir um país, uma ideologia mesmo. Nas disposições transitórias, não coloquei lá no artigo 48 do interior da Constituição, você não vai encontrar, mas nas disposições transitórias, os caras estabeleceram que no final daquela Constituição, aprovado, já começava a discussão para a elaboração de uma codificação de proteção ao Código de Defesa do Consumidor. E aí, estabeleceram até prazo, 120 dias. Imagine, 120 dias para você produzir um código. Era assim, a gente vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite e tal, lá. Claro, não veio por 120 dias, veio depois, veio na década de 90, 91 foi aprovado, e você vai ter uma das melhores legislações do mundo em direito do consumidor. É tanto que o pessoal que faz o negócio de projeto aí do código, depois vai dar palestra no mundo inteiro, fica a referência. Assim como foi com o Estatuto da Criança e Adolescente. A minha colega foi fazer um doutorado na Espanha, na área de criança e adolescente. Aí a professora, a orientadora dela, disse, você veio para cá para pesquisar sobre criança e adolescente, a gente é que vai para o seu país, vocês é que são referência no mundo em direito da criança e do adolescente. Você fez o movimento errado. Você veio pesquisar logo aqui, vocês já estão avançados. Mas é assim, né? A gente é. Mas em termos de prática, entre uma coisa e outra, existe um fosso imenso. É claro que esse é o papel de vocês, puxar, melhoria. Esse fosso aí, encurtar as injustiças sociais, colocar a lei próxima da realidade. Quem já está na prática, é para você dar uma aula para um jovem, não sei o que, aí é mais, o cara está na prática, o professor está falando isso, mas na prática o negócio é tão diferente. A coisa não é bem assim. Mas aqui é um lugar diferente, né? Aqui é um lugar para a gente dar uma sonhada. Aqui é meio mundo de Alice na história. Mas um dia a Alice vai encontrar o cara do lado. E é assim que a gente quer, né? O professor faz isso também. O professor também é meio sonhador. Então, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias, já está no texto constitucional
ali, amarrado à defesa do consumidor. E isso aconteceu. Mas aconteceu em um pouco prazo, mas vai acontecer. 3 anos depois. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, deixa eu ver se eu tenho apagado aqui. Deveria ter uma caixinha, né, do lado assim com o material do professor. Vamos fazer uma saída para as histórias. Então, o que vai acontecer? Isso é importante. Eu quero que vocês prestem atenção. Quando eu falo assim, importante, eu estou dizendo assim, eu vou cobrar na prova. Exatamente, já está sabendo. Você vai ter aqui um ordenamento jurídico brasileiro. Todas as legislações estão aqui dentro. Código Penal, Código de Processo Civil, Código Civil, por aí todas as legislações. Certo? Vamos imaginar que a gente está, que isso aqui tudo é o nosso ordenamento. Vamos chamar esse ordenamento de macrosistema. Todo o sistema. Aí o CDC vai fazer o seguinte, ele vai chegar aqui, vai fazer um corte. E vai criar um microsistema, parecido com o que está aqui, que vai migrar para cá. Código Civil, Código de Processo Civil, Direito Administrativo, Código de Processo Administrativo, que mais? Código Penal, Código de Processo Penal. No Código de Defesa do Consumidor, você vai ter todas essas legislações. Numa legislação só, você vai ter. Mas, o objetivo aqui é o consumidor. Não é todo mundo, como aqui em todo. As relações de consumo. O que está aqui dentro, toda relação de consumo, ela vai ser absorvida por isso aqui. Não pode mais ser discutido por isso aqui. Tem que ser discutido por esse código aqui. Se não tiver previsto aqui, eu posso dialogar para cá. Posso estabelecer diálogos. Se aqui tiver a proteção melhor do que aqui, eu venho para cá. Eu saio do pequeno e venho para o grande. O que faz o meu movimento é a proteção. Se tiver uma legislação que protege mais do que daqui, eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Que aqui eu falo do exemplo, depois do exemplo. Vai ficar bem afixado. Hoje eu vou te dar um exemplo, você vai ver como é que acontece mesmo. Então, se eu tiver previsto aqui, e aqui tiver mais proteção, é a proteção que vai dar validade. Eu corro para onde protege mais o consumidor. Se aqui protege menos e aqui protege mais, não pode ser o inverso. Não pode, de jeito nenhum. Aqui que vai ter validade. Isso vai receber o nome de microsistema jurídico. O que está aqui dentro parece com o que está aqui. Isso até na teoria da espiritualidade. O grande universo está dentro, representado dentro de você. Está dentro de você, representa o que está fora. Você é uma representação do todo, o universo está dentro de você. O macro-universo está dentro de você como um micro-universo. Você é um pequeno universo aí dentro, né? O pessoal fala isso. Você é um reflexo do que está fora e tal. Não. Coisa assim nesse sentido. Aqui vai ser um pouco parecido com isso. Essa legislação aqui, ela vai se chamar de multidisciplinar. Por que ela é multidisciplinar? Porque tem vários aqui dentro. Não é uma legislação, não é só um código civil, não é só um código de processo civil. É toda essa compilação que está lá dentro. A gente vai estudar aqui civil, processo civil, administrativo, direito administrativo, tudo na lógica de direito do consumidor. Penal, processo penal, no direito do consumidor, porque trata exclusivamente aqui dentro. O artigo 7º, e aí eu esqueci de trazer o meu código, eu acho que vocês também esqueceram aí no processo, mas no artigo 7º ele vai falar que não é o Código de Defesa do Consumidor a única fonte de proteção. Não tem ali um bate-meta. Eu não trago a mulher, eu não consigo abrir esse negócio. Eu vou passar a aula toda tentando procurar alguma coisa, eu não sei como ele também está procurando aí, pode ser que não tenha tanta habilidade como eu. A senhorita já está abrindo ali
computador, pode dar uma colaborada. O artigo 7º, quando vocês procuram aí, o artigo 7º ele vai dizer que o Código de Defesa do Consumidor não é a única fonte de proteção. Você pode ter várias legislações. Então você tem o Código de Defesa do Consumidor e você tem, por exemplo, as regras da ANEEL, né? Energia. ANEEL. São regras que estão na relação de consumo. Ela vai prestar, vai te dizer a questão da energia, como é que é, como é que as empresas que vão exercer essa atividade, como ela vão se comportar, como ela vai informar, vai estabelecer regras. Regulamentos. E eles são regulamentos. E aí o que acontece? Esses regulamentos, eles podem regular isso aqui? Claro que podem, não tem problema nenhum. O que não pode é esse regulamento mudar essa estrutura, ser mais forte, prejudicar o consumidor. Aí não pode. Não pode. Tem que harmonizar. Pode ter regulamentos para regras, para estabelecer o tráfego aéreo? Tem. A ANAC vai estabelecer isso. No direito do consumidor você tem infinidades. Até porque você tem uma série de agências aí. Algumas não fazem porcaria nenhuma, né? Já falar a palavra a pessoa não entende o negócio desse. Mas é isso, que para você falar no telefone, para você passar um cartão de crédito, você tem que ir no meio da rua e tentar ver se consegue o sinal. Que sinal? No meio da rua, o cara lá na loja que eu fui comprar, né? Aí, não, peraí, tentou no dado, não, peraí, o sinal é lá no meio da rua. Cara, depois de até ser atropelado, ela senha, o carro desviando, é errar, né? Você porque o lugar, né? Patético o negócio. A aluna diz, professor, lá em casa o sinal da Oi tem um negócio. Aí tem escrito da parede, sinal da Oi. Aí você só fala aqui, se você for para cá não pega, se você passar para cá não pega. Aí você fica, ela diz assim, a laje não tem proteção. E a gente fica, se for um assunto terrível, você vai ficar aí. Não, né? É o 7º. O 7º, liga isso. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o país seja signatário, da legislação interna nacional, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Ok? Então, essa aqui, ó, vamos colocar até aqui para vocês não esquecerem, não é a única fonte, não. Você vai ter aí, ó, plurifontes. Não importa. O que importa é que isso vai estabelecer as regras. Não podem confrontar. Não pode, porque a validade vai ser isso aqui. Na prática não é tão simples interpretar isso, mas é isso aí. Para você pensar esse direito, você tem que pensar ele desta maneira. Qualquer outra fonte, é possível, não tem problema. Você pode criar até a sua própria regra lá dentro da sua empresa, pode. Desde que ela não prejudique o consumidor e nem confronte. Aí eu vou mostrar para você, por exemplo, como é que tem validade. O que pode estar fora disso aqui, pode ter uma validade maior do que a proteção que está aqui. E ter validade é o que está fora. Por exemplo, se você vai a uma loja e vai adquirir um produto, uma geladeira, aí você vai lá, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que geladeira você quer. Qual o tipo da geladeira que você quer? O que eu quero com aquela geladeira? Que tipo? Minha família é grande, minha família é pequena, eu vou armazenar o quê? Eu não vou armazenar o quê? Eu não tenho tempo para ficar lavando geladeira, então ela vai ser uma frost free, ou eu tenho tempo, eu posso descongelar. Você tem que primeiro saber o que você quer. Fazer o levantamento do preço daquilo que você quer. Aí você se dirige ao estabelecimento. Se você quer branca, se você quer metálica, qual é a geladeira? Consulta dedicada, se combina com os seus novos imóveis, se você tem um cliente dedicado, quer mudar tudo na sua vida, e lá, né? Separou e agora quer modificar tudo, e começar uma vida nova, e cabelo novo, e, né, corpo novo, botar silicone, não sei aonde, né, mudar tudo, tem gente que vai mudar até de sexo, muda tudo, assim, né? A sociedade está mudando,
mesmo lugar. Qual é o seu problema? Você sempre faz a mesma coisa? O que você tem? Antigamente as pessoas eram assim, o cara era agricultor, cuidava, morria feliz, sem doença, sem nada. Hoje não, se você é pai, não, qual é o seu problema? Você está com 20 anos com essa pessoa? Meu Deus do céu, não trocar, muda tudo aí, né? Falar mudar é uma coisa assim, né? Mudar. Aí mudar por nada. Eu quero mudar. Aí o cara estava protestando naquelas manifestações lá. Eu estou protestando contra tudo. Eu protesto contra qualquer coisa, eu protesto. Eu estou protestando contra tudo. Quer dizer, sem direção nada, né? Assim, Alice, você está perdida? Não, eu quero ir para onde você quer ir? Alice, eu não sei. Alice, primeiro você tem que dizer o caminho. Onde você vai, Alice? Você não está perdida. Se você não sabe caminho nenhum, qualquer caminho que você for, você encontra. Me ajude, né, Alice, no País da Maravilha? Me ajude que eu estou perdida. Aí ele não fala, você está perdida, mas você vai para onde? Mas eu não sei, Alice, você dizer o caminho, Alice. Aí eu te digo, vai por ali, não é? Você não está perdida ali. Porque qualquer caminho seu você tomar, você chega em algum lugar. Não tem lugar. Então, o que acontece? A pessoa chegou na loja e comprou a geladeira. Aí a geladeira olhou a quantidade de litros em caixa, tudinho. Você acredita que já tem uma pessoa que comprou a geladeira? A geladeira não cabia, ele teve que aumentar o teto. Aí qual a complicação? Quando chegou, a geladeira era grande demais. Olha a confusão que foi parar no Procon. Porque a pessoa queria voltar para tocar uma geladeira menor, porque não cabia. A senhora, eu só tenho uma coisa a dizer. A senhora vai ter que subir o teto, porque não tem como agora. Pois foi isso. Aí tem um chatinho no teto. Mas, para você ver que uma pessoa está comprar um negócio assim, tem que ser uma atitude racional. Ela não pode ser uma atitude por impulso, senão você vai se dar mal na história. Então, aí o indivíduo foi, comprou a tal da geladeira e descobriu que a geladeira não cabia no espaço. Problema da loja? Nenhum. A loja não tem problema com isso. Você chegou lá, pediu uma geladeira assim, assim, assim. Ela queria trocar. O código não estabelece a possibilidade da troca. Ele não diz que a empresa está. Tem uma exceção, mas não é o caso. Estou falando que ele foi à loja e comprou. A loja não está obrigada a fazer a troca. O problema está lá. Mas você foi, você cuidou, você falou, você não está. Não tem obrigação. Mas algumas lojas dizem assim: trocamos em 48 horas, em 72 horas, em 3 dias. A Riachuelo fala em 3 meses, em 30 dias. Neste caso, a loja não pode, depois de dar publicidade, eles falam: não vou trocar não, porque o código não me obriga. Quando ele estabelece a divulgação, gera obrigação. Aí, nesse caso, não é o que está no código, o que tem validade foi o que ele colocou. Por isso que ele está falando que você pode ser outros regulamentos fora. Aí a loja tem que trocar. A prova é do consumidor? A prova é do consumidor. Se ele colocou em publicidade alguma coisa, pode ser falado. Geralmente eles colocam em caminho. Se for de boca. De boca você não deve fazer isso não, porque de boca não tem validade. Ele vai dizer não. Aí vai ter a regra geral. E você não tem como provar. Direito é prova, não esqueça, isso é direito. Isso aqui é direito. Aí não dá nem para inverter o nome da prova. Peraí, aí como é que vai fazer? O filme? Não, aí é bem complicado. 3 testemunhas e grava. O ideal é você ter em algum lugar aquilo ali. Percebe? Aí, como é a regra, aí tem. A empresa não pode dizer não, mas me mostra aí no código. Porque se o consumidor mostrar na nota fiscal, em uma publicidade que ele está falando, aí já não é o código. Aí é ele colocou o que é para. Percebe como é a regra? Sim, é por aí que você raciocina isso aí. É dessa maneira. Isso aqui vai se impor nas relações de consumo, e vai nas relações humanas. Tudo que é relação de consumo, esse regulamento vai colocar força aí dentro. Ele vai se colocar. Ele vai se tornar uma qualificação. Grave isso também, isso é importante. Está no artigo 1º. Norma de ordem pública e interesse social. Artigo 1º. Lê, senhorita, por favor. Olha o que ele vai dizer, senão um pouco que eu já falei aqui. O presente código estabelece normas de proteção e defesa
de ordem pública e interesse social. Os termos do artigo 5º, inciso aqui que eu estou fazendo. 32. 170, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. O que quer dizer isso, senhorita? Isso quer dizer que aquela relação aqui, ó, de vontade particular, ela não existe mais no Código de Defesa do Consumidor. Não é uma relação. O problema é que você tiver com um fornecedor numa relação de consumo, não é um problema particular, apesar de você tratar dele de nível particular, mas ele é um problema de natureza também coletiva. Porque todo mundo é consumidor. E essa legislação é para proteger as relações coletivas, porque há um interesse social. Qual é o interesse social? É que o protegido, ele é vulnerável. Essa norma ela não pode ser negociada entre as partes. Ela não pode ser objeto de transação. Por que ela não pode ser objeto de transação? Porque ela não pertence a você como consumidor. Ela pertence à coletividade. Exemplo? O cara na mesa de audiência. A gente fazendo audiência. Eu sou conciliador, o advogado do outro lado da empresa e o consumidor aqui. O consumidor está contestando um contrato que ele assinou há 8 meses. E aí ele está contestando uma cláusula. O advogado vira para o consumidor e pergunta assim: essa assinatura do senhor? O senhor sabe ler e escrever? Sei. O senhor leu esse contrato? Li. Ué, doutor, aí, o que o consumidor está fazendo? Leu o contrato, assinou o contrato, 8 meses depois veio questionar de uma cláusula contratual. Tipo assim, doutor, dispare todo o seu julgamento contra essa pessoa. Diga logo que não é uma pessoa nefasta, horrível, de mau caráter, está aqui fazendo coisa errada. Doutor, não é ele que está errado, o senhor que está errado. O senhor, como assessor jurídico dessa empresa, o senhor deveria dizer para a empresa que essa cláusula abusiva, ela nunca vai ter validade jurídica. Ela nasceu morta. O senhor tinha que orientar a sua empresa a não fazer isso, porque o senhor tem a força, o senhor tem o conhecimento sobre isso. Não é ele, é a norma, o direito, dá a ele esse direito de questionar. Porque ele assinou, mas não é dele isso. É norma de ordem pública, e o interesse é de todo mundo. Se a gente, olha, e o senhor ainda é sortudo, se a gente estivesse num país organizado, eu poderia mandar esse contato agora para o Ministério Público, entrar com uma ação civil pública contra todo mundo que está sendo lesionado. Eu não vou fazer isso porque não vai dar em nada. Vou perder meu tempo, isso daí não vai dar em nada. Mas, imagine, ele trouxe esse fato aqui. E quem não trouxe está sendo lesionado? Que assinou o contrato está cumprindo. Percebe? Essa norma, apesar de ele saber ler e escrever, ter chancelado, não tem validade jurídica, porque não é dele. Ele tinha que chamar todos os consumidores do Brasil e perguntar se ele pode fazer isso. Percebe o jogo, como a diferença da história? É desse jeito. Olha, se esse raciocínio tivesse validade, você imagina o que isso mudaria no país. Aqui no judiciário, todos os contratos que chegassem lá com uma cláusula abusiva, o juiz poderia notificar o Ministério Público e falar assim: o senhor entra com ação agora contra essa empresa, porque ela está violando direitos coletivos. Não ia acontecer isso porque nossas empresas que prestam serviço de qualidade de telefonia não precisavam de uma coisa dessa, né? O que você tem na prática, senhorita? O resultado desse não pensamento é uma sobrecarga de ações parecidas. Todo dia você está lá, superlotado, uma empresa discutindo o mesmo contrato coletivo. Isso está no PROCON. Aí as instituições não funcionam. E quando funcionam, eles não mudam a realidade. Se você for no PROCON, 90% das queixas contra o sistema de telefonia é resolvido. Então, a empresa de telefonia dá até direito que você não tem. Aí você sabe lá, essa
empresa bacana, o pessoal está falando mal dessa empresa, empresa bacana. Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Sabe por quê? Na prática isso não tem impacto. Mas ué, o sistema funciona mal. É um truque, é um jogo disso daqui. Porque é mais barato você conciliar ali. Porque aquele indivíduo, se não conciliar, ele vai para a justiça, aí ele paga preposto, ele paga advogado, e a empresa funciona dessa maneira. A empresa liga para mim e diz assim: doutor Miguel, posso já fazer o acordo e mandar aí, não precisar o preposto ir? Pode. Eu quero economizar na história. Eu quero economizar. E se tiver muita reclamação aqui, ele vai dizer para o escritório daqui: ó, aí está reclamando demais, você tem que conciliar, você tem que resolver antes. Isso é com o banco. Você notifica o banco muito, o gerente vai lá correndo e diz: eu vou vender minha promoção, o carro, não sei o quê, eu não posso fazer nada. Mas rapaz, eu vou botar mais caixa, não sei o quê. Não, mais caixa é o seguinte: fica lá a segurança. Aí quando o PROCON chega, ele liga: doutor, o pessoal chegou aqui no PROCON, desce todo mundo e eu ocupo os caixas, tudo. Aí ele fila rapidinho, aí o PROCON conversa lá, menos de 15 minutos. Quando você fala isso, a população não acredita. Você foi no banco hoje, passei 2 horas. O fiscal não pode chegar disfarçado, porque ele é um agente público, ele tem que se identificar como tal. Ele não pode chegar lá no pesquisador, não, o cara vai filtrar no meio, vai ficar, não pode. Tem que chegar e ele tem que se identificar, o fiscal. Você para no supermercado, a viatura, não sei o quê, o cara de lá e diz assim: ó, o pessoal do PROCON está chegando aqui agora. Quando os caixas todos começam a funcionar. Aí quando você vai, não dá os 20 minutos. 10 minutos. Eu te mostro N laudos que tem lá, que você não acredita. Depois você vê, você não faz porra nenhuma aqui. Como é que você faz? Você, consumidor, também não tem a coragem de ir lá reclamar, lá. A gente entrou com uma ação civil pública contra o sistema de telefonia de telecomunicação, suspendendo qualquer contratação de serviço. Se o serviço é de péssima qualidade, mas você pode vender serviço. Você acha que pediu informação? A Anatel está, o número de queixas aqui no telefone diminuiu. As pessoas não estão reclamando sobre o sistema de telefonia de teleconquista. O número aqui é muito pouco. O sistema de telefonia de teleconquista tem melhorado, está dentro da média. Porque o número de reclamação aqui não existe. Você não reclama. Aí o que a juíza deu? Interferiu ou eliminar. Deixa o processo de instrução, porque o pedido era suspender logo. Ela colheu as informações, se bem que as provas que estão nos autos trazidos pelo PROCON, Defensoria Pública e Ministério Público, são robustas. Mas isso a gente está discutindo. Mas você percebe? Ali, eu acho que não é só por isso, né? Porque o pessoal da agência tem umas coisas aí que são bem loucas, né? Graças a Deus a de energia não é assim, mas ela funciona, né? Parece, na prática. Pelo menos funciona melhor do que a outra aí. Mas, é assim, aí pronto. O que você vai ficar? O dia todo registrando queixa, a minha empresa fica resolvendo. Olha, para você ter ideia como é o absurdo desse país. O consumidor quer pagar a conta de telefonia, mas não tem a conta para pagar. Ele liga e a empresa não consegue. Aí você chega no PROCON, aí tem uma linha telefônica que a empresa colocou lá. Aí você puxa aqui aí, a empresa dá bom dia, tal. Não precisa discar. Olha, tem um consumidor aqui que está querendo pagar uma conta, não sei o que, tal. Qual é o número dele? Aí diz: ó, daqui a pouco estou mandando. Aí envia pelo e-mail do PROCON, a gente imprime com a tinta do público, do Estado, e você, funcionário, você transferiu para ele, mas você não trabalha para ele. Aí o cara fica lá trabalhando, porque o cara quer pagar. Isso eu estou falando o mais absurdo. Porque ele só quer pagar e não consegue pagar. E a gente, por ter contato com um funcionário, outro funcionário que entende a empresa, que resolve o problema da empresa, ele imediatamente diz: não, agora mesmo, deixa eu ir, pode imprimir aqui, já foi, olha aí, você nem o computador de frente não chegou agora. Esse imprime dá o consumidor. Tem consumidor, uma grande parte dos bairros aqui, que vai lá todo mês imprimir a conta para pagar. Aí é o ponto de atendimento. Num país bacana, é isso? Isso aqui é carnaval, rapaz. Isso aqui é bacana demais. É festa, isso aqui. Olha, senhores, essa norma, percebeu como ela é uma norma de ordem pública e de interesse social?
para essas figuras aqui. E isso vai dar um problema na prática, que vai se esbarrar. Tem na hora aí? Passou, mas foi legal. Só para terminar aqui. Aqui tudo é legal, nada é ilegal. Só para terminar, para você cumprir esse raciocínio e ver como é que o negócio é. Quando você chega no judiciário, que você vai reclamar sobre um contrato, uma prestação de serviço, que ela é ilegal, porque tem uma cláusula abusiva, pelo raciocínio de que o Estado, na forma da lei, deve proteger o consumidor, significa que, se você juntar um contrato e que tem cláusulas abusivas e que você não sabe a lei, mas que o judiciário leu e descobriu que ela é abusiva, ele deveria também se pronunciar e dizer: não, peraí, você falou só de uma aqui, tem 3 aqui dentro. Porque ele é Estado, ele não deixa de ser Estado, o juiz, ele é o judiciário. Aí vai esbarrar na questão do processo civil. E aí que eu vou te dizer, você tem que pensar o direito do consumidor como direito constitucional, não como uma norma inferior. Ele vai dizer o seguinte: pela regra processual, eu só posso falar daquilo que me provocar. Princípio da inércia. Se você não pede, eu não te dou. E se eu for além do pedido, você vai dizer: não, isso aqui é estratégia, para estudar nisso, foi além do pedido. Mas no direito do consumidor, como uma norma pública, interesse social, e ele como representante do Estado naquele momento, porque essa figura é vulnerável, ele deveria se pronunciar também de ofício. Na prática, óbvio, o pessoal não quer fazer isso. Eu não sei se é porque é mais trabalho, vai mudar as regras, e aí, quem vai sobreviver não é o princípio constitucional, é o princípio processual. Mas a Constituição é a norma mãe. É lá que você tem que pensar, que é isso que o Estado do mundo está falando. Nós, como estudantes de direito do consumidor, temos que pensar essa norma como uma norma constitucional derivada, principiológica da Constituição. E não